Bom dia, pessoal. Gravei esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre a dilatação superficial. Na aula anterior, eu falei um pouco sobre a dilatação linear. Então, linear nos refere ao quê? Ao aumento, se for o caso de um aumento de temperatura, um aumento na dimensão de um objeto. Então, a gente observa o linear, o aumento só do comprimento, só de uma dimensão. Se houver uma diminuição na temperatura, o que vai acontecer? Vai acontecer uma contração, então é o contrário. Eu vou observar uma diminuição no comprimento. Então, linear, eu observo o aumento ou a diminuição no comprimento, certo? Então, é o que acontece, por exemplo, nos fios de eletricidade. A gente já viu o exemplo na aula anterior. Hoje nós vamos falar sobre a dilatação superficial, então, superfície. Eu não estou mais trabalhando com apenas o comprimento, eu estou trabalhando com mais uma dimensão. Então, além do comprimento, eu vou ter o quê? Eu vou ter a largura. Então, comprimento, largura, o que eu vou trabalhar agora? Com a área. Então, dilatação superficial vai dilatar ou contrair a área do objeto. Onde a gente observa isso? Nas calçadas. As rachaduras das calçadas, na verdade, são tipos de dilatações, certo? Então, antes eu tinha, nosso exemplo aqui, uma área inicial, a uma certa temperatura inicial. Então, nesse exemplo, houve um aumento das dimensões. Então, houve um aumento na temperatura, eu tinha uma temperatura inicial, agora eu tenho uma temperatura final. Se aumentou a temperatura, o que vai acontecer? Eu vou ter uma expansão das dimensões, no caso do comprimento e da largura. Então, se houve uma expansão no comprimento e na largura, houve uma expansão na área. Então, a gente fala que houve um aumento na área desse objeto. Então, isso que nós vamos calcular. Como que eu calculo esse aumento na área? Então, vamos relembrar a fórmula da dilatação linear. Como que eu calculava o aumento do comprimento? Eu vou pegar o coeficiente de dilatação linear, tá lá na tabelinha do TIMSS. Cada objeto tem o seu, porque cada material ele é feito de um composto diferente, então ele dilata de modo diferente. Então, alfa vezes, como eu estou falando de dilatação linear, eu vou utilizar o quê? O comprimento inicial vezes a variação da temperatura. Então, basicamente, é a mesma fórmula, só que o que vai mudar? Agora, eu quero calcular o aumento da área. Então, o aumento da área, dilatação da área, é igual à área inicial, antes era o comprimento inicial, agora eu estou falando de área. A área inicial vezes o beta. O que é o beta? Coeficiente de dilatação superficial. O que é o beta? Ele é o dobro do alfa. Então, ele é o dobro desse coeficiente aqui. Então, nos exercícios de vestibular, vai ter um problema de dilatação superficial, só que vai informar esse coeficiente. Você não vai usar ele, você vai usar o dobro dele. É só você multiplicar por 2. Então, vamos voltar aqui, ó. O beta é 2 vezes o alfa, é o dobro do alfa, vezes a variação de temperatura. Então, de novo, ó. Antes eu tinha comprimento inicial, coeficiente de dilatação, variação da temperatura. O que mudou? Agora, no lugar do comprimento, é a área inicial, o beta é o dobro do alfa e a variação de temperatura não mudou nada aqui, certo? Bem simples a fórmula, só que nesses problemas, como eu tô falando de aumento e diminuição milimetricamente minúsculo, eu vou ter que usar notação científica. Então, tem que relembrar de notação científica. Então, tem um resuminho aqui, ó, do slide que eu passei para vocês. Muita atenção, ó, o beta é o dobro do alfa, 2 vezes o alfa.